de Lavocast, de Lavocast. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao De Lavocast número 024. Hoje, com muita honra, transmitido diretamente do estúdio 544 Office, o Zona Mídia e Marketing, aqui em Fortaleza. Eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial, que representa ao mesmo tempo a força da ciência, o compromisso com a saúde pública e o cuidado humano que transforma vidas. Ana Carolina Sampaio Leonardo, nutricionista formada pela UES, mestra em nutrição e saúde, especialista em vigilância sanitária de alimentos, pós-graduada em neuropsiquiatria nutricional, preceptora do estágio em nutrição social e membro da Comissão de Cuidado Multiprofissional em Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. Ana, muito obrigado. O De Lavocast número 024 se alega com a tua presença, com teu conhecimento e, sobretudo, com o teu propósito. Que alegria poder compartilhar este espaço contigo. Quero também pedir para você complementar o seu currículo e pode ficar à vontade para se apresentar. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz com esse convite. E acho que do meu currículo, acho que já foi tudo, né? Você já leu tudo. Mas é isso, eu resolvi, né, me especializar nessa parte de saúde mental e neurológica, né? Porque eu acredito que é necessário esse cuidado nos dias atuais, né? Com as necessidades que vêm surgindo, dos problemas emocionais que as pessoas vêm apresentando. É importante que a nutrição esteja aliada, né, nesse cuidado. Eu sempre digo que a alimentação é tudo, para o bem ou para o mal. Sim. Quero também agradecer aqui aos nossos parceiros e patrocinadores que confiam e que fazem com que este programa, o De Lavocast, esteja no ar. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que acredita na gente e incentiva o desenvolvimento humano e social da região Nordeste. A Dilavô Soluções Contábeis, que é a nossa empresa fundada por mim em 1999 e que eu tenho a satisfação de ter 2 filhas e sócia. Manuela Lavô é advogada e é minha sócia e entende mais de contabilidade do que eu, às vezes. E a Rosita Lavô, que é contadora formada pela UFC ela é perita contábil e ela é especialista em empresa da área de saúde, da área da beleza. Rosita é muito estudiosa, graças a Deus. E a Dilavô Editora e Educação, que é uma empresa nova que criamos justamente para divulgar meus livros e divulgar livros e editar livros de autores independentes que queiram realmente escrever e não tenham acesso através das editoras tradicionais. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Porque este tema importa, e importa tanto. Vivemos um tempo em que falar de saúde física, emocional e mental deixou de ser uma escolha. Tornou-se uma necessidade urgente, essencial e inegociável. A neurociência, a psicologia, estou fazendo psicologia, viu? A nutrição e até a inteligência artificial, terminei um MBA em inteligência artificial agora, em março de 2025. E até a inteligência artificial estão revelando algo que as famílias, as empresas e a fé já sabiam há muito tempo. O ser humano é uma unidade indivisível. Não existe vida produtiva com esgotamento emocional, não existe inteligência plena com nutrição pobre, não existe empresa saudável
com pessoas adoecidas e não existe sociedade forte com indivíduos vazios. Este episódio é dedicado ao micro e pequeno empreendedor que carrega o peso da economia brasileira nas costas, muitas vezes sacrificando a própria saúde. Eu mesmo, adquiri pressão alta por conta das preocupações nos 4 bancos que eu trabalhei em 4 bancos, né? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Ao contador que trabalha sob alta pressão, prazos sufocantes e responsabilidades imensas, precisando de clareza mental, foco e equilíbrio emocional. Aos nutricionistas que enxergam na alimentação um instrumento de prevenção, cuidado e esperança. Aos psicólogos e estudantes de psicologia que lutam para compreender a mente humana e a sua complexidade. Aos educadores como eu, que enfrentam cansaços profundos e precisam cuidar de si enquanto cuidam do outro. Aos jovens estudantes que vivem um mundo de hiperconexão, exaustão digital e cobrança constante. E ao povo brasileiro que enfrenta batalhas diárias no corpo, na mente, na fé e na alma. A verdade é que hoje ganha força na ciência e na vida prática das pessoas e é simples e poderosa. Sem saúde física e mental, nada prospera. Com saúde física e mental, tudo floresce. Seja na empresa, no lar, na sala de aula, no consultório, no campo, no comércio, no escritório contábil ou no próprio coração. Tudo começa no cérebro. Passa pela alimentação e se sustenta no propósito. Por isso, este tema é tão urgente para o Brasil e para o nosso tempo. Alimentar o corpo é alimentar a mente. Cuidar da mente é cuidar da vida. E cuidar da vida é um ato de amor, consigo mesmo e com os outros. Hoje vamos conversar sobre como o cérebro responde ao que comemos, sentimos e acreditamos, como os hábitos do século XXI estão adoecendo silenciosamente milhões de pessoas, como a alimentação, a espiritualidade, a ciência e a psicologia podem devolver foco, energia e esperança, e como a inteligência artificial, quando usada com ética, pode ajudar a prever doenças, melhorar rotinas e ampliar o cuidado humano. Prepare-se para uma reflexão profunda, prática e transformadora, porque aqui no DiLavoCast nós acreditamos que conhecimento liberta, cura, organiza, fortalece e reconstrói. E que a saúde física, emocional, espiritual e mental é o maior patrimônio que um ser humano tem, uma família ou uma empresa pode ter. Que Deus nos abençoe neste diálogo e que este episódio toque vidas, transforme rotinas e desperte novos começos. Sejam todos bem-vindos ao DiLavoCast 024. Vamos começar? Vamos. Ana, com sua jornada pessoal dentro da neuronutrição, como a sua jornada pessoal dentro da neuronutrição despertou esse desejo de sair da alimentação, de unir alimentação, neurologia e cuidado humano? Pronto, então, na minha prática, assim, quando eu me formei, eu estava no mestrado, eu já recebia no meu consultório muitas pessoas que já vinham de um tratamento psicológico, psiquiátrico, que já faziam uso de medicamentos. E aí eu percebi, eu disse, não, acho que eu vou ter que me especializar nisso aqui, porque tá chegando bastante. A demanda é boa, né? E aí eu fui percebendo que, estudando sobre isso, né, eu fiz a residência em neurologia e neurocirurgia de alta complexidade, eu percebi que tanto o cuidado neurológico como o cuidado da saúde mental, eu tenho que olhar para a mesma coisa, é o mesmo órgão, que é o cérebro, né? E como através da nutrição eu posso chegar nesse órgão? Pelo intestino, né? Então, é aquela coisa, a pessoa ela come todo dia,
né? E aí cabe a ela escolher aquilo que ela vai colocar dentro de si, Exato. né? Então, através da alimentação, através daquela absorção ali, a gente consegue chegar lá no cérebro e atuar, né, junto com ele. Então, foi assim que eu resolvi enveredar por esse lado, e aí depois da residência em neurologia, eu fiz a pós em neuropsiquiatria, né, justamente para ver um pouco mais não só da parte de neuro, mas também da parte psiquiátrica e poder aliar esses dois conhecimentos, né, nesse cuidado. Para entender mais, né? Com certeza. Porque você falou que a gente escolhe, mas o dia a dia ele engole a gente que se torna um hábito. Então, é um hábito que é mais automático, né? Sim. A gente vai pela corrente, né? Na verdade, assim, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Se eu faço aqui esse padrão e ele se acostuma com esse padrão, para eu sair dele, é mais complicado. E eu percebo, e quando eu quero sair desse padrão, gera um desconforto. Normalmente esse desconforto é percebido ali na área do cérebro, onde eu percebo dor, desconfortos em geral. Então, eu dou uma... Não, eu não quero. Tá desconfortável, né? Então, quando eu mudo, eu tento mudar, no caso, o que é que eu tento fazer com os meus pacientes? Que essa mudança, ela seja gradual e aos poucos, para ela não gerar esse desconforto tão grande. Justamente para ficar mais fácil essa adesão. Então, no atendimento tem muito acolhimento, né, sem julgamentos, justamente para que essa pessoa ela consiga ter esse processo de uma forma mais leve, né? Porque se eu mudar da água para o vinho, aí segue. A maioria não vai Aí depois querer. assim, essa nutricionista é muito doida, não vou mais nela não. Então, a gente tem que fazer aos pouquinhos, justamente porque como já chega a pessoa com essas demandas neurológicas e de saúde mental, ela já está adoecida. Então, ela não quer o difícil de cara, né? Então, essa mudança aos pouquinhos facilita, né? Justamente porque o nosso cérebro, ele cria esse hábito e é difícil de sair. Eu te dou um exemplo. O senhor é destro ou é canhoto? Eu sou destro. Pronto, o senhor escova os dentes com a mão direita. O senhor já testou escovar os dentes com a mão esquerda? Uma ou duas vezes já. Pronto, dá um desconforto, uma coisa ruim. Só para testar, porque eu gosto de coisa difícil e tá testando as coisas. Pronto, fica até a dica, né? Que é um estímulo para o cérebro. Então, se você escova a mão com a mão escova os dentes com a mão que não é dominante, vai gerar um desconforto e automaticamente você vai querer trocar para a mão dominante. E é mais ou menos esse exemplo no nosso dia a dia, né? Então, se eu já... E o senhor escova os dentes, não pensa que tá escovando o dente tal. Não, você tá pensando no que o senhor vai vestir, no que vai fazer, no que vai... Para onde vai, com ouvir quem vai... Ouvir um podcast, né? Você tá ouvindo podcast. Exatamente. Eu fico ouvindo um vídeo. Então a gente não pensa no movimento que tá fazendo. Mas quando vai para outra mão que não tá acostumada, eu tenho que pensar em tudo. É por isso que as pessoas acham a mudança de hábitos tão difícil. Mas eu tenho que pensar em tudo. Porque antes você só pegava aquilo dali, não raciocinava e comia, fazia o consumo. E na mudança de hábitos, realmente, você tem que pensar em cada etapa. Mas quando a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente não gera esse desconforto tão grande. Isso aí acontece também quando a gente vai... Eu sempre testo comer com a mão direita e comer com a mão esquerda, né? O garfo com a mão direita ou o garfo com a mão esquerda. Isso. E isso é bom a gente escrever também. Minha mulher inventou há uns 2, 3 anos atrás, ela viu um vídeo, não sei de onde, e ela disse, João, eu vou treinar a escrever com a mão esquerda. Ela é destra, né? Aí ela começa a treinar e começa a melhorar, porque a primeira escrita é uma coisa horrível, né? Mas depois você vai melhorando, né? Sim, e aí, inclusive, isso é um ótimo exercício para o cérebro, para a gente manter as nossas conexões, a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de criar novas conexões, ativa, né? Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de desafios no dia a dia. Eu gosto muito de brincar, principalmente com os meus filhos, né? E aí eu estava com minha filha bem uns 30 anos atrás, né? E a gente ia para o centro de Fortaleza, de carro, né? Aí ela dizia,
ela dizia, pai, por que você está indo por outro caminho? Eu digo, não, é porque eu sou uma pessoa muito importante e eu preciso, mas eu fazia caminhos diferentes, assim, até para testar mesmo. Sim. Eu fazia caminhos diferentes, que é bacana também, né? É importante. Pois é, Ana, como você enxerga a relação entre propósito de vida, espiritualidade e saúde mental dentro da prática nutricional multiprofissional? Pronto. Eu acho, primeiramente, que para tudo na vida a gente tem que ter um propósito, né? Então, assim, eu vou cuidar da minha saúde, mas por que eu quero cuidar da minha saúde? Né? Qual é o propósito disso? É porque eu quero cuidar da minha família, estar presente para minha família, é porque eu quero me desenvolver como pessoa, como profissional. Qual é o meu objetivo ali? Eu quero ficar mais bonito ou mais bonita, né? Exato. Então, assim, você tem que ter um propósito. E esse propósito, ele tem que ser significativo, né? Às vezes, até se você olhar só pro quero ficar mais bonita ou bonita, uma hora não vai estar mais ali. E aí? Né? Então, realmente, eu preciso ter um propósito significativo para tudo. Maior significativo, para tudo que eu faço na vida, muito bem. né? E aí, a saúde mental e a espiritualidade vai estar junto nisso, porque até o conceito de saúde, né, ele é o bem-estar holístico, né, no bem-estar social, psicológico, social daquele ser humano. E para eu estar bem, né, a gente tem um conceito na saúde que é o da vitalidade positiva, o cuidado holístico, eu vou olhar como um todo, né? E essa vitalidade positiva, ela foca muito também nesse eixo corpo, mente e espírito, né? Então, eu tenho que estar bem para que eu consiga ter esse desenvolvimento bom. Por exemplo, eu quero cuidar do meu corpo, certo? Mas eu não tô cuidando da minha mente, eu não tô cuidando do meu espírito. E o espírito, eu falo assim, independente de religião, né? Você tem que ter aquilo que você acredita, Exato. né? Então, se eu não tô alinhada com isso, é como se fosse um tripé. Se uma das pernas não tá bem apoiada, as outras não vão segurar bem. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde de forma inteira, holística, olhar para todos os âmbitos. Eu não posso olhar só para um lado, porque se eu olhar só para um lado, os outros vão enfraquecer. Esse livro aí, Alta Performance, Faça Mais com Menos, que eu escrevi em 2022, eu tenho um capítulo sobre saúde. Sim. E eu falo justamente sobre isso, sobre essa questão holística, né? Sim. Ok. Ana, qual foi o momento mais decisivo da sua trajetória acadêmica que confirmou que seu caminho seria cuidar da saúde do cérebro através da nutrição? Tem alguns episódios, na verdade, né, porque, na verdade, assim, muitas pessoas falam, eu me inspiro no profissional tal, que eu vi, que eu achei ele incrível. Sim, eu tenho profissionais que eu me inspiro, que eu acho incríveis, mas o que me fez buscar mesmo, assim, dizer que eu vou ser uma profissional que cuida e que é diferente, que acolhe e que respeita, foi os exemplos dos profissionais que eu não quero ser. Sabe? Então, assim, durante a minha trajetória acadêmica na faculdade, no mestrado, eu vi exemplos, graças a Deus, não muitos, né, de profissionais que eu olhei assim, eu disse, esse não é um profissional que eu vou me inspirar, que eu quero ser, né? Eu já ouvi da boca de profissionais, por exemplo, relacionado a uma gestante que estava acima do peso, né? Esse não é o meu público, mas enfim, numa conversa entre profissionais, a profissional falou o seguinte, abre aspas, né? Essa gestante, ela tá muito gorda. Eu digo logo que ela não pode ganhar mais peso, porque senão o menino dela vai nascer doente. Eu fiquei assim, gente, se eu ouvisse isso como paciente, eu não ia querer voltar mais ali. Entendeu? A pessoa fica arrasada. E isso, você mais afasta a pessoa do cuidado do que aproxima. Do que acolhe, né? Então, eu disse, eu não quero ser esse tipo de profissional. Eu quero ser uma profissional que a pessoa senta ali na minha frente e ela se sente bem, ela se sente acolhida e ela sente confiança de que eu, como profissional, vou ajudá-la
a chegar no objetivo que ela quer, que é cuidar da saúde, que é o que eu ofereço para o meu paciente, que é realmente focar em saúde e qualidade de vida. E os ganhos estéticos, eles são consequência e não o objetivo principal. Exatamente. E que essa paciente, ou esse paciente, se for homem, que ele deseje retornar, né? Ele Exato. voltar para te ver, né? Exatamente. Aí a pessoa vir só uma vez e não voltar, não faz sentido, porque o meu acompanhamento, o meu trabalho, ele exige um acompanhamento, uma proximidade, eu chegar lá e perguntar, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tendo alguma dificuldade? Né? Então, aí a pessoa, ai, Ana, essa semana eu não consegui fazer minhas marmitas, né? E eu tô precisando comer num self-service. Como é que eu faço? Aí já lá eu mando a dica do que é que ele pode escolher no self-service. Onde é que você vai? Eu costumo comer nesse lugar, nesse. Pronto, aí eu às vezes... Já aconteceu de eu ir lá, ver o cardápio, dizer, olha, você pode pedir esse prato, né? Para facilitar para a pessoa, não que ela não possa pedir os outros, né? Porque eu não proíbo nada, assim. Eu acho que uma alimentação saudável, ela pode incluir tudo. A gente pode, eu gosto de dizer que a gente pode comer de tudo, só não precisa comer tudo. Eu posso comer um bolo, mas eu não preciso... Mas tudo não, né? Eu não preciso comer o bolo todo. Gostei. Eu não tinha ouvido ainda não. Exato. Você pode comer de tudo, só que você não pode comer tudo. Exato. Até para deixar para as outras pessoas, né? Educação. Educação. Né? Então, eu gosto de ter esse acompanhamento, e aí eu boto lá, olha, você pode comer isso. Ai, Ana, vai ter festas de fim de ano, já chegou pra mim. Festas de fim de ano. Né? Agora, essa semana. E aí, como é que eu faço? Tá, vamos lá. Quais são os dias? Lista aqui. Listei os dias que ia ter confraternização praticamente o mês todo. Né? Nesse dia, vamos tentar Salgadinho, não sei o quê. Vamos tentar fazer as escolhas melhores. Nesse dia, Natal e Ano Novo, nem lembre de mim, né? Vá, coma, porque Natal e Ano Novo só tem uma vez no ano. E muitas vezes, nessas ocasiões especiais, tem aquelas comidas de família. E é momento de família, né? Tem no Natal, né? Momento de família. Por exemplo, na minha família, existe o famoso pudim da tia Lucinha. Pronto. Né? A gente só come quando tem todo mundo junto. E todo mundo ali. Adora. Não dá pra quem quer, né? Então, assim, é um momento que você vai lá e come. E, ai, que delícia, que gostoso, né? E lembra a infância. Então, às vezes é normal nessas ocasiões a gente exagerar um pouco. Porque você tá ali comendo, não é pra preencher um vazio, e sim pra... alimentar aquela alma de uma maneira positiva, feliz, que traz boas memórias, né? O problema é quando eu chego em casa e aí, ai, meu dia foi horrível, mereço negócio esse negócio de mereço especial. Não tem, não. Exato. Aí quando é para preencher um vazio, né? Que isso é psicológico. Exato. Relacionado a um sentimento negativo, aí é que a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Esse negócio, eu faço uma analogia também com quem gosta de beber uma cervejinha, por exemplo, né? A pessoa chega uma sexta-feira, não, eu mereço uma cervejinha. Mas se você... Eu tô com 3 anos e pouco sem bebida alcoólica nenhuma, né? Final do ano o pessoal brinda com champanhe, eu brindo com água. Aí, mas foi uma decisão pessoal minha. E aí, antes, eu chegava sexta-feira, 5 horas da tarde, eu mereço uma cervejinha. Mas hoje, eu mereço tomar uma água, tomar um café. Pronto, eu adoro café. Aí, substitui por um suco, né? Sim, você merece ter saúde. Merece ter saúde. Pronto, eu mereço ter saúde. Né? Exato. Então, nessa minha caminhada, eu venho também muito preocupado com a questão de alimentação, porque a questão de alimentação não é só chavão, não, você dizer que alimentação é tudo para o bem ou para o mal. Na minha família mesmo, né, na minha família próxima, eu tenho 2 filhas que fizeram a bariátrica. Então, a bariátrica já é uma decisão bem extrema, né? Bem extrema. E aí eu queria até pedir a você para falar alguma coisa sobre isso.
Pronto. Atualmente a gente está vendo muito essa coisa da magreza voltando, né? Do uso dos análogos de GLP-1, que são as famosas canetinhas. As canetinhas, né? o Mounjaro. Isso. Mounjaro. Eu não vou dizer assim, eu sou contra. Não sou, porque tem gente que tem indicação, que precisa, né? Precisa. Que a saúde tá ali precisando desse empurrão, dessa ajuda, porque sozinho não tá conseguindo mais. Porque, assim, a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Ela não é só porque eu comi muito, né? A pessoa comeu muito e aí ela ficou uma pessoa obesa. No simples, no por cima, sim, né? Mas quando a gente vai ver, a pessoa, ela pode ter depressão, ela pode ter uma ansiedade não tratada, ela pode ter uma doença endócrina que não descobriu, ela pode ter uma síndrome metabólica, várias questões que vão levar a esse ganho de peso diferente de uma pessoa que não tem essas questões. É um mundo de possibilidades, Exatamente. né? Aí a questão psicológica, social, às vezes até o acesso à alimentação, né? Então, assim, se a pessoa ela tem pouco poder aquisitivo, muitas vezes os industrializados é o que a pessoa vai conseguir ter acesso porque eles são mais baratos, né? Se a gente for ver assim por cima. Então, acaba que é mais fácil para ela pegar um refrigerante do que, ou então ela não tem tempo, né? Pegar um refrigerante do que ir lá e fazer um suco da fruta. Exato. E aí, assim, realmente a pessoa tem que ter consciência e não sei o quê. Mas, às vezes, a pessoa tá tão engolida, né, daquilo que a gente falou no começo, tá tão engolida pela rotina que ela tá cansada e ela não tem... É no automático, né, Ana? Não tem esse start de pensar diferente, porque ela tá cansada. Exato. Né? Então, isso é um exemplo. Existem milhares, porque, como eu disse, é uma doença multifatorial. E, às vezes, sim, é necessário utilizar dessas estratégias, porque a pessoa tá ali de um jeito que vai ser muito mais difícil se for com aquela ideia da dieta e atividade física, né? É, sim, importante nessas estratégias ter a alimentação adequada e o movimento do corpo, né? Mas tem gente que vai sim precisar, né? E tá tudo bem. Eu faço alguma... Eu sou muito de questionar a vida e questionar muitas coisas. Eu sou muito questionador. Minha sogra completou agora, sexta-feira, 98 anos. Dona Rosita. Nunca fez atividade física. Nunca fez dieta. Mas ela está com demência, sabe? Ela não conhece as pessoas, não conhece os filhos e tal. Mora lá no interior. E aí eu fico pensando, isso aí é por conta de outras gerações, né? Também. Aí tem a questão genética, né? Que influencia muito. E assim, a gente tem que ver o histórico de saúde dela, né? Porque é normal com a idade você ir perdendo algumas coisas, mas vem a doença, né? A demência, que a gente também trata com a alimentação, não no sentido curativista da coisa, lógico, mas para dar qualidade de vida àquela pessoa que está com essa doença. Porque o que acontece? Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela tem demência, né? E ela tinha depressão. Né? Então, quem tem depressão, e às vezes a pessoa não sabe que tem depressão, ou não demonstra, enfim, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças neurológicas. Né? Então, a gente... Não estou dizendo que é o caso da sua sogra, não. Né? Mas, assim, no caso dessa minha paciente, ele era um fator de risco, né? E ela não tratou por muitos anos, ou não sabia, enfim. E aí, favoreceu, ela já tinha o efeito genético, porque tinha na família, então favoreceu esse desenvolvimento da doença. Porque toda doença, não é porque você tem na família, né, a questão genética, que você obrigatoriamente vai ter e desenvolver. Exato. Porque o fator ambiental, ele é muito importante, ele influencia muito no desenvolvimento ou na prevenção dessas doenças. Por isso que a alimentação, ela é tão importante. Porque eu brinco dizendo assim, que a pessoa ela pode escolher não fazer terapia, não tomar remédio, mas ela come todo dia. Né? Ela não pode escolher se vai comer ou não, né?
Ela a não ser que tenha um transtorno alimentar, mas aí já é outra coisa. É outro nível, é É. outra coisa. Então, realmente, essa questão da alimentação, ela tem o poder de ativar genes ou silenciá-los, de acordo com as minhas escolhas. Ana, e sobre o que a gente estava falando, e sobre esse jejum intermitente que virou moda também, né? Um pouco antes do Monjaro, mas o jejum intermitente. Na minha família mesmo, tem gente que diz, não, eu já fiz jejum intermitente de 24 horas. Uhum. E aí, na minha família, conversando com amigos e tal, a pessoa diz, não é impossível, não pode, mas a gente tem pesquisa aí de pessoas que passam 10 dias, 20 dias. Mas, enfim, o que você me diz sobre essa questão de jejum intermitente, pelo menos de 12 horas ou 18 horas, de você pular o café da manhã? O que você acha? Eu acho assim, eu não sou uma pessoa muito a favor, né? Não trabalho muito com isso, porque o meu público, principalmente quem tem problemas de saúde mental, é um público que normalmente não se dá tão bem com esse tipo de estratégia. Né? Mas tem gente que se dá super bem com esse tipo de estratégia. O que acontece? Não existe um consenso que diga assim, realmente, jejum intermitente é 100% efetivo na perda de peso. Não tem um consenso definido, né? Mas não é uma estratégia ruim. Tem gente que vai se dar bem com essa estratégia e tem gente que não vai se dar bem. Certo. O meu público, normalmente, eu não utilizo. Por quê? Vamos supor, pacientes com ansiedade ou com depressão já tem uma baixa de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Exato. Se eu reduzo a frequência que eu vou dar ao alimento, né, ou reduzo a quantidade de carboidratos, eu posso intensificar esses sintomas. Vai, né? Provavelmente. Isso, e aí, então, eu não uso muito. Realmente, acho que só teve um paciente que eu atendi que ele se deu bem com essa estratégia, mas é porque ele não tinha nem ansiedade nem depressão. Mas aí eu não costumo trabalhar com essa estratégia. Mas o jejum de 12 horas, ele ainda é considerado um jejum fisiológico. Então, vamos supor, fiz minha última refeição 8 da noite. Não quis mais consumir nada. Tomei no máximo um chá, que não é considerado uma quebra de jejum. Uhum. E acordei 7h30 e fui tomar meu café da manhã às 8 da manhã. É um jejum de 12 horas, mas ele é considerado fisiológico, né? Que é justamente esse jejum que a gente faz normalmente por conta do sono, né? Então, ele é tranquilo. Agora, ficar mais tempo sem comer, pular o café da manhã e almoçar meio-dia, que dá 16 horas, né? Aí eu já não trabalho muito com esse tipo de estratégia, mas realmente tem pessoas que se dão super bem com ela. Mas os meus pacientes normalmente não. Por exemplo, eu não sinto nenhum problema. Por exemplo, tem vezes que eu venho aqui gravar e fazer o podcast, o De Lavocast, e eu não tomo café, só café preto mesmo, né? E chego aqui também, tomo café preto e água e vou pro almoço 12, 1 hora da manhã, sem problema. Então, assim, nesse caso, aí um jantar mais robusto, né? Digamos assim, seria uma ótima opção, já que o senhor não acorda com fome, entendeu? E a questão do jantar também, de comer à noite, né? Não, tem que comer à noite. Tem que comer. Tem que comer à noite? Então tá bom. Não, mas vamos lá. É importante, principalmente, por exemplo, no seu caso, que já não faz o café da manhã porque já tem esse hábito. É importante que à noite eu faça uma refeição completa, mais fortalecida. Legal. Exato. Para que de manhã eu tenha ali meus nutrientes, meu carboidratozinho bonitinho, circulante, né? Para que eu possa fazer as minhas atividades, né? De forma plena. Certo? Então, assim, tem gente que diz que não gosta. Eu não gosto de comer comida à noite. À noite eu gosto de tomar um mingau, não sei o quê. Então, a gente consegue. Vamos organizar, né? A alimentação durante o dia para que essa alimentação antes de dormir seja mais adequada ao seu hábito, ao que você gosta, para facilitar para você. Né? Então, eu costumo organizar dessa forma, justamente, como eu te disse, né? Próximo ao hábito, para que não tenha um sofrimento, né? Muito bem.
Ana, como a alimentação influencia diretamente nossas emoções, memória, foco e tomada de decisões? Pronto. Aí entra o que eu gosto de falar, que é o cuidado com o intestino, né? Eu não consigo pegar a fruta, abrir a cabeça e botar ela lá, né? A pessoa precisa comer primeiro. Então, o meu intestino, ele tem que estar super bem. Se o meu intestino, quando eu dou um zoom lá nas células do intestino, elas, na parede, né? Ela não é lisa. Ela tem ondulações, né? Como se fossem pequenos dedinhos, que são as microvilosidades. Certo. E isso aumenta a superfície de contato do intestino e favorece uma melhor absorção. Se o meu intestino não está bem cuidado, se a pessoa ela é constipada ou tem muita diarreia, né, não tem um intestino bem regulado, se a pessoa é constipada, aquele bolo fecal fica ali fermentando. Isso favorece o aumento de bactérias ruins e um prejuízo à mucosa intestinal. E a pessoa que ela vai direto ao banheiro, né, ela é como se passasse uma lixa. Também, ali. né? Exatamente. Então, aquelas pontinhas das vilosidades vão ser prejudicadas. E o nosso intestino, ele é uma peneira. Ele deixa passar o que precisa passar e ele retém o que é para reter. E aí, imagina que esse intestino prejudicado é como se fosse uma peneira que fez um buraquinho e a pessoa foi lá e abriu esse buraco. O que acontece? Vai ter áreas que não vai passar nada porque tá menor, né? Vai ter área que vai passar tudo. Vai passar tudo. E aí isso é o intestino hiperpermeável, que ele vai deixar passar pedaços maiores de moléculas, pedaços de bactérias, e não vai absorver tão bem os nutrientes como deveria. E aí, nesse caso, a gente precisa restabelecer essa mucosa intestinal através de uma boa alimentação, desse cuidado com a suplementação. A gente foca naquilo que precisa para repor essa mucosa, porque lá nas vilosidades, nas pontinhas delas, é onde eu produzo, por exemplo, a lactase. Aí, às vezes, a pessoa acha que ela está com intolerância à lactose, mas, na verdade, é porque ela não está tratando esse intestino. E aí, quando a gente trata, ela até pode ter uma intolerância, mas ela consegue consumir outros alimentos com a presença de lactose sem sentir tantos sintomas. Exato. Né? E aí, além disso, é ali nessas vilosidades que vão estar as bactérias benéficas para o nosso intestino. E essas bactérias vão ajudar na produção de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar. E são esses neurotransmissores que vão ajudar no humor, na regulação do humor, são eles que vão ajudar no relaxamento, na melhora da qualidade do sono. Na energia, né? Na energia. Se eu não tenho um sono de qualidade, porque é à noite, quando eu tô dormindo, que eu registro as minhas memórias, o que aconteceu durante o dia. Se eu não tenho um sono de qualidade, eu não tenho uma boa memória. Exato. E eu não consigo me concentrar, porque eu tô cansada, eu desregulo cortisol, eu desregulo a adenosina. O que é ela? A adenosina é um neurotransmissor, um hormônio que diz pra gente que a gente tá cansado. E aí, quando eu tenho um desequilíbrio dela, por exemplo, quem toma muito café, passa o dia à base de café, né? A cafeína, ela se liga no receptor da adenosina. E aí, eu não percebo que eu tô cansada, né? Eu tomei o café, pronto, tomei meu café, vou aqui seguir a vida. Quando passa o efeito da cafeína, meu Deus do céu, eu tô cansada, vou tomar mais café. Mais café. Aí, quando chega de noite, a adenosina tá acumuladíssima, a pessoa não serve para mais nada. A pessoa tá acabada. E aí, quando ela dorme, ela não consegue resetar essa adenosina de forma adequada. E isso atrapalha o cortisol de manhã. Porque de manhã é para eu estar com a minha adenosina baixa e meu cortisol alto, que ele é o que me deixa alerta. Aí eu não durmo direito à noite. Aí o meu cortisol, ele vai estar baixo, ele não vai estar tão legal, então eu não vou ter energia quando eu acordo. E a minha adenosina vai estar alta e eu vou estar cansada. Aí no outro dia eu só vou funcionar como? Com café. Com café. Né? Aí gera esse ciclo vicioso. Sim, aí por isso que se torna um hábito, né? Exato. Um hábito forte, né? Isso. Aí, mas o café, ele pode virar vício. Tem gente que também. Se fica sem café, se treme, enfim. Então, é importante a gente controlar o consumo. Eu gosto muito de café, mas não chega a isso aí. Ótimo. Não, mas assim, o café, ele é bom, ele ajuda Ele tem
fitoquímicos e antioxidantes que são bons para a saúde cerebral, mas em excesso, tudo é veneno. Até água. Exato. Então é importante esse cuidado da alimentação, do consumo alimentar, para cuidar do intestino, para que eu consiga cuidar do meu cérebro. Show de bola, muito obrigado. Ana, quais são os maiores sabotadores alimentares do cérebro moderno e como eles impactam ansiedade, estresse e humor? Eu digo que os ultraprocessados, mas em excesso. Não que a gente não possa consumir ultraprocessado, porque às vezes eles vêm como uma estratégia bacana para ajudar, porque é um ultraprocessado que tem ali ingredientes legais, né, ou que ajuda ali num dia de correria, mas eles não podem ser a base da alimentação. A base da alimentação tem que ser o alimento de verdade. Né? Então, alimento natural mesmo, de verdade. Arroz, feijão, carne, não sei o que. Isso, né? Os alimentos in natura, minimamente processados, né? Até os processados, por exemplo, pão, coitado, sempre é vilão, né? Mas ele pode sim participar de uma boa alimentação, né? Desde que a gente controle sempre, né? Frequência e quantidade, tá tudo bem. Então, assim, os ultraprocessados, qual é o problema? O problema, quando consumidos em excesso, eles têm muitos aditivos, que são os conservantes, edulcorantes, corantes. Mas diga aí no senso comum, o que é um ultraprocessado? Pronto, são aqueles alimentos que ele é embalado normalmente, né? Quando você vai lá olhar nas listas de ingredientes... Por exemplo, pizza no supermercado que a gente compra para levar e botar no micro-ondas. Pronto, ela é ultraprocessada. Quando você vai olhar lá na lista de ingredientes, tem um monte de coisa que você não sabe nem o que é. Que são os conservantes, os edulcorantes, que são os adoçantes, os corantes, realçadores de sabores. Todos eles... Muito sódio, né? Muito sódio, muito açúcar. Eles são hiperpalatáveis, né? Então, acostuma nossas papilas gustativas com esse sabor exacerbado. Então, faz com que os alimentos in natura, minimamente processados, pareçam sem graça, né? Porque eles são ricos em sabor. Então, o problema deles é isso. Aí eu sempre vou estar procurando aqueles alimentos mais hiperpalatáveis. E eles são mais cheios de gordura, de açúcares, de sódio. E tem esses componentes que eles, às vezes, atuam como fatores antinutricionais, ou seja, impede a absorção de alguns nutrientes. Podem ser disruptores endócrinos, ou seja, favorecer ali uma desregulação hormonal. Então... se consumir em excesso, né? Não, só eventualmente tá tudo bem. Mas se for do dia a dia, isso com certeza vai fazer mal. Então, por isso que essa alimentação industrializada, né, não é o ideal para ser feita no dia a dia. É pra gente usar, para ser um recurso para tipo assim, poxa, caraca, final de mês, ainda não fiz as compras, tá corrido, não vai dar tempo de fazer o jantar? Eu fui ali, comprei, fiz o jantar uma vezinha ou outra, tudo bem. Acontece, é normal. Mas todo dia, aí sim é um problema. Miojo nem pensar, né? Não fale não, né? Porque ele não é considerado um alimento. Não é nem alimento, né? Ele é considerado um produto alimentício, é diferente. É diferente, né? Pronto, explica aí um pouco a diferença entre alimento e produto alimentício. Porque, no caso, ele é tão industrializado que aquele macarrão, por exemplo... ele não é feito da mesma forma, se eu for pegar a lista de ingredientes, da mesma forma que o macarrão normal é. Né? Então, tem muitos produtos ali. E o tempero também tem muitos realçadores de sabor e tudo. Então, não é o ideal. Realmente, assim, se for numa situação como essa que eu disse, assim... Meu Deus, não tem absolutamente... Eu vou na lojinha do prédio, só tem isso para eu não passar fome antes de dormir. Amanhã eu faço as compras... A gente melhor perdoa. Não. É melhor não. Então a gente perdoa, se for uma vezinha ou outra, mas assim, o ideal é que não faça esse tipo de consumo. Desses sabotadores aqui, eu relacionei, botei açúcar em excesso, né? Gorduras trans. Fala aí um pouquinho sobre gorduras trans. As gorduras trans, elas... O que é o trans, né? Porque tem a gordura poliinsaturada, monoinsaturada, saturada e a gordura trans. Isso é as ligações entre os carbonos, né? Não preciso me aprofundar nisso. Mas o que é que acontece? Quando eu elevo essa temperatura, ou ela passa por esse processo de industrialização e gera essa gordura trans, essa mudança da ligação da gordura favorece
as doenças cardiovasculares, né? Ah, Então, essa gordura, ela é como se ela fosse uma cola, ela vai grudar mais fácil nas artérias, no coração, né? Ela é uma gordura mais difícil do corpo se livrar dela, por isso que ela é problemática, né? Então, evitar esse consumo de gordura trans, com certeza. Pois eu acho que você vai dar uma notícia ruim agora. Sorvete tem gordura trans, né? Margarina. É a gordura hidrogenada. Assim, vamos lá. A margarina, hoje em dia, eles melhoraram um pouco a composição dela. Ela não deixa de ser um produto industrializado ultraprocessado, certo? Então, assim, recomendo ela estar ali todo dia? Não. Mas, às vezes a pessoa compra para, vou torrar isso aqui, uma coisinha ou outra, para fazer alguma receita. Para quebrar um galho. Até por causa do preço. Então, assim, realmente não é interessante, como eu disse, usar no dia a dia. Mas elas hoje estão com uma composição melhor do que era antigamente, né? E o sorvete, existe a possibilidade de a gente fazer o sorvete em casa, com frutas, fica super gostoso. Um que eu gosto muito é o sorvete de banana. Você pega a banana quando ela tá madura, descasca, corta ela em rodelas e congela. Quando você pega essa banana congelada e bota no processador, no liquidificador, ela fica na consistência de sorvete. E aí você pode... Fica super gostoso. É bacana, né? E é fácil de fazer. E você pode saborizar com outras frutas congeladas, com cacau, né? E a banana estando madura, o sorvete fica doce, você não precisa colocar açúcar, né? Então, é uma estratégia que a gente utiliza, né? Mas aí eu tô no meio da rua e eu olhei ali, eu vi aquela loja de sorvete, né? E me deu vontade. Tudo bem, né? A gente não tá aqui pra dizer que você não pode comer nada. Uma vezinha na vida. Uma vezinha, não tem problema. Quando é pontual, eventual, tá tudo bem. Mas esse sorvete tem gosto de infância. Eu comia quando eu vinha com meu pai. Meu amor, vá lá, toma seu sorvete. Seja feliz, né? Isso, porque se a pessoa ficar se restringindo, não posso porque é proibido. No dia que ela for tomar o sorvete, ela toma a sorveteria todinha. Aí ela come tudo. Aí come tudo, exato. Ana, e também a questão da ingestão de fibras. A ingestão de fibras, ela vai ser importante para aquela regulação do intestino que eu te falei. Porque as fibras, elas são o alimento das bactérias saudáveis. Então, quando eu ofereço, né, essas fibras para essas bactérias, elas vão melhorar essa produção de serotonina, de dopamina. Além disso, regula o trânsito intestinal. Então, a pessoa, por exemplo, que é constipada, ela é literalmente enfesada. Porque Enfesada, vem daí. Eu tô sabendo agora. Eu sei uma pessoa ali que eu convivo. Pois então é importante regular o intestino, até para a pessoa que ela se sentir melhor. Através das fibras. Através das fibras. E consumo de água. Consumo de água, muito. Eu ando sempre com a minha garrafinha. Mas, dando exemplo assim, por exemplo, manga tem fibra. Manga, mamão, as frutas em geral, as verduras. Os cereais integrais, então arroz, quinoa, que não é tão comum no prato das pessoas, mas é muito gostosa. O feijão. Feijão também. Que mais? Lentilha, grão de bico, tudo isso é rico, as oleaginosas, tudo é rico em fibras, né? Então é importante a gente colocar na alimentação. Agora, tem que ter o consumo adequado de água, porque se eu coloco fibra e eu não bebo água, eu faço o efeito contrário, prendo o intestino, aí não é bacana. Não compensa, né? Isso. E a questão da ingestão de ômega 3? Eu brinco dizendo que quem senta na mesa, na cadeira na minha frente, vai sair com a prescrição de ômega 3. Né? Porque por mais que a gente more numa cidade litorânea e a gente tenha acesso mais fácil a peixes e frutos do mar, a gente não consome com tanta frequência como deveria, né? Infelizmente. Até porque, vamos combinar, é um alimento de um preparo um pouco mais difícil, né? Para o dia a dia, acaba sendo mais fácil preparar outros. Então, o ômega 3 acaba ficando em falta na nossa alimentação natural, né? Do nosso perfil alimentar. Então, o ômega 3 ele é importante porque ele vai participar ali da formação da parede celular.
E essa parede, ela é lipoproteica, então é lipídio e proteína. Então, eu preciso dar lipídios saudáveis, que vem ali do ômega 3, por exemplo, das gorduras boas, né? Que as gorduras boas vão estar presentes tanto nos peixes, nas oleaginosas, no azeite, né? No abacate. Então, essas gorduras no abacate, boas vão... A sardinha na também é muito sardinha. boa, né? Olha, você que acha, não, sardinha é coisa de pobre, não é coisa de pobre, não, é muito bom, né? É muito bom a sardinha. E aí a gente coloca, dando essas gorduras boas, vai fazer essa barreira da célula, essa membrana, e aí é como se fosse o lubrificante natural da célula. As células vão se conectar melhor entre elas, e aí ele tem o efeito neuroprotetor e cardioprotetor. Eu protejo tanto o coração como o cérebro, né, com o ômega 3. E nessa parte psicológica, Ana, tem um sabotador, é o estresse, né, o estresse crônico, né? E é uma coisa que nessa vida moderna de empreendedores, de educadores, né, de profissionais liberais, a gente não escapa quase, né? Pois é. Atualmente, o nosso estilo de vida, ele é muito corrido, né? Toda hora a gente está online. Antigamente, se você prestar atenção, a pessoa ia para o trabalho. Quando ela saía do trabalho, ela ia para casa, ninguém do trabalho ficava ligando para ela. Não. Encerrou. Não, né? Tinha celular. Não tinha. Bons tempos do Banco do Nordeste, lá em Brejo Santa. Então assim, hoje, tipo, o que aconteceu recente, né? Eu tava olhando no Instagram, né? Eu tava no meu momento ali de relaxar em casa. Tava olhando no Instagram, já era assim umas 8h30 da noite. Já tava fora de horário comercial. E aí eu vi uma loja, eu disse, nossa, eu vou mandar uma mensagem aqui pra essa loja amanhã. Eles me respondem. Porque se eu não mandar agora, eu vou esquecer. O que acontece, né? Acontece. Eu faço isso também. Vou mandar logo, porque senão eu vou esquecer. Aí mandei a mensagem. Pouco tempo depois, a loja me respondeu. E eu fiquei assim, vale? Isso é hora. Estão trabalhando. Então, assim, acontece isso, né? Tem gente que, não, eu respeito meu horário comercial, não respondo depois desse horário. Mas tem gente que fica tão bitolada que acaba respondendo fora. Então, o trabalho não acabou. Ela chegou em casa, mas o trabalho ainda tá rolando. Então... Tá processando ainda. Isso. Então, eu tô gerando ali um estímulo, né? E, querendo ou não só o estímulo de trabalho, né? Recentemente, né? Nos últimos anos, na verdade, nós estamos muito hiperestimulados, né? Seja pelas redes sociais, seja pela televisão, luzes, sempre telas em geral. Então, as pessoas elas estão muito hiperestimuladas. Isso diminui a capacidade de relaxamento, favorecendo esse estresse crônico. Então, a pessoa ela está sempre cansada. E, às vezes, não é cansada do que fez no dia a dia de trabalho. Às vezes, é cansada porque ela não conseguiu descansar dos estímulos que chegam até ela. Ainda não conseguiu, né? Ana, o que a ciência já sabe hoje sobre como a nutrição pode ajudar em quadros neurológicos como Alzheimer, depressão, enxaquecas e doenças autoimunes? Pronto. Como a gente estava falando, né, um pouco antes, o intestino, né, é a minha principal ferramenta de atuação ali, porque eu estou ofertando aqueles nutrientes para aquele corpo, mas eles precisam ser processados. Para aquele alimento virar nutriente, né? Porque o alimento é alimento. Alimento, né? E o nutriente contém no alimento. Exato. Né? Então, para aquele alimento virar nutriente, ele tem que passar pelo meu intestino, ser digerido e absorvido. É um processamento, isso. Né? Então, por isso que a gente trabalha nessa organização intestinal, para que esse processo de digestão e absorção seja feito da melhor forma possível, e aí eu ter aqueles nutrientes e distribuir eles para onde precisa, né? Então, essa pessoa, ela tá aqui, teve, enfim, um processo de doença na vida dela. Então, esse nutriente aqui, nessa doença, nesse momento, nessa etapa, ele vai ser um pouco mais importante. Mas eu preciso que ele dá em quantidade suficiente e eu preciso que ele seja digerido e absorvido de forma adequada para ele atingir o objetivo. Exato. Por isso que não adianta, e também tem que ter, né, todos os estímulos. Então, no caso de uma pessoa que tem uma demência, um Alzheimer, tem um Parkinson,
eu vou dar ali os nutrientes para ela, mas eu tenho que estar com o intestino ok, e além disso, eu tenho que estimular também a questão psicológica, neurológica. Então, tem que ter ali uma terapia, uma atividade, um terapeuta ocupacional, uma terapia ocupacional, para que ele tenha o estímulo para que aquele nutriente vá para lá. Exato. Certo? Um exemplo muito fácil de entender, academia. Não adianta eu me encher de proteína se eu não estou fazendo a musculação. Eu preciso do estímulo para que a proteína vá para lá, porque senão ela não vai ser absorvida da forma como a pessoa gostaria. E para se transformar em massa magra, que a gente chama. Exatamente. Então, tem que ter o estímulo. Sempre tem que ser a alimentação, o intestino bem funcionante e o estímulo externo. Seja, no caso do ganho de massa magra, tem que ter o estímulo da musculação. Não adianta só comer proteína, né? Exato. E no caso das doenças neurológicas, dessas questões neurológicas em geral, eu preciso do estímulo, eu preciso da terapia, eu preciso do terapeuta ocupacional, se for o caso, eu preciso às vezes até do medicamento, inclusive às vezes não, nesse caso precisa, né? Mas assim, a organização do intestino, muitas vezes, favorece até a melhor absorção do medicamento, né? Então, melhora a eficácia do medicamento se eu tiver uma alimentação adequada. Por exemplo, no Parkinson. O Parkinson eu não posso dar o levodopa, o Prolopa, enfim, os medicamentos voltados para o Parkinson, junto com proteína, porque eu posso diminuir a eficácia do medicamento. Então, preciso que o medicamento e a alimentação estejam bem alinhados e organizados para a melhor eficácia daquele medicamento e o resultado do paciente. Ana, há quem diga, o pessoal está dizendo aí que tem pesquisa que os nossos intestinos, eles são como se fosse um segundo cérebro, né? Tem até neurônios, né? Sim. Na verdade, o intestino, depois do sistema nervoso, é o órgão que mais tem neurônios. Né? Existe aquele eixo intestino-cérebro, através do nervo vago. Então, por isso que o meu intestino, muitas vezes, vai ditar o meu humor. Por exemplo, está meio pesado, né? E também, por exemplo, a pessoa fica nervosa, ela sente borboletas no estômago. Isso é uma reação neurológica, né? Aí a pessoa fica ansiosa porque vai falar em público. Ai, meu Deus, tá me dando dor de barriga, né? Então, tem essa conexão direta, né? Justamente... Tá me dando dor de barriga, o suor. Isso. Suor frio, suor sem ser frio. Então, essas reações, né? Essas reações, elas são mediadas, né, por conta dessa quantidade de neurônios que tem no intestino. Então, por isso que se eu der uma alimentação melhor, né, eu vou favorecer o melhor humor. Além disso, se eu tiver muitas bactérias ruins no meu intestino, elas vão favorecer, porque elas se alimentam de carboidratos simples e gordura, as bactérias ruins. Se eu tenho a disbiose, que é o aumento dessas bactérias, eu vou favorecer esse maior desejo por esses alimentos, porque se elas são dominantes no meu intestino, eu tenho que alimentá-las, aí elas vão estimular, aí de repente a pessoa, eu não vivo sem doce, eu sou a louca do doce, por que será? Né? É por isso. Pronto, eu tenho uma pessoa muito próxima e que eu quero até te perguntar, e você disse que a velha história do intestino preso, a pessoa fica um pouco chata, né? Enjoada, né? E diarreia fica chata, como é? Pode ficar chata, não, né? Tem uma pessoa... Ou pode ficar, às vezes, mais letárgica, mais cansada. Pronto. Só vive morta. Tô morta. Porque não consegue absorver de forma adequada os nutrientes, porque passa direto. Passa direto. Entendeu? E aí eu não consigo ter essa melhor absorção daqueles nutrientes, justamente porque é um intestino que tá ali calejado já. Então, a pessoa, ela tem... dificuldade de sentir essa empolgação, de se sentir mais animada, disposta, a disposição fica comprometida, porque ela não está tendo a possibilidade de absorver adequadamente aqueles nutrientes que estão chegando. Ana, é sobre ômega 3. Eu às vezes, eu compro e uso aquelas cápsulas. São boas ou o ideal seria a gente fazer um exame específico
para saber? Não precisa de exame. De exame não, né? Não, existe, mas é caro e desnecessário. Desnecessário. É melhor a gente, pelo hábito, né? Quando eu pergunto assim, normalmente o que é que você come? A pessoa vai dizer, a gente vê que tem pouco peixe, né? Ou poucas fontes. Então, vai ser necessário suplementar. Então, eu prefiro suplementar. Pronto. E aí, você tem várias marcas, né? Que tem os selos, né? Que é o MAG3 ou o IFOS, que são selos que garantem que aquele óleo de peixe é de qualidade. Realmente é de... Exatamente. Pois eu quero pedir a você para falar alguma coisa sobre a dieta mediterrânea, se reduz realmente significativamente o risco de Alzheimer. A dieta mediterrânea, ela é uma dieta mais baseada realmente nos minimamente processados, né? In natura. Então, ela vai, peixes, sardinhas. Peixes, exatamente. A base dela tem a base é essa. Oleaginosas, fibras. Então, essa é uma alimentação que, a dieta mediterrânea, meu Deus, quando você vai ver, só pelo nome, ela né? é muito simples, né? Às vezes se torna difícil pelo hábito anterior da pessoa, mas ela não é uma dieta complicada, não é para ser. Então, sim, ajuda justamente porque eu tanto forneço nutrientes de qualidade que vão ajudar a melhorar essa questão, né, a melhorar a produção de neurotransmissores e tudo, que geram uma proteção neurológica, como também eu reduzo o consumo daqueles que podem ser prejudiciais. Então, sim, a dieta mediterrânea é uma ótima opção para quem quer trabalhar a prevenção de doenças neurológicas. Ana, eu vejo também, eu tenho uma pessoa, eu me considero uma pessoa abençoada, eu nunca tenho dor de cabeça. Graças a Deus. Mas eu tenho pessoas próximas que têm enxaquecas assim horríveis, né? Aí eu tô vendo aqui que crise de enxaqueca tem gatilhos alimentares, né? Tem questões com o intestino, né? Por exemplo, tem pacientes que eles têm enxaqueca, às vezes, com algumas frutas. Então, alguma coisa ali na fruta que desencadeia. Aí, nesse caso, a gente exclui o consumo, né? Certo. Porque se sempre que consumir for ter dor de cabeça... É só observar, né? Aí a gente faz um diáriozinho, né? Peço pra pessoa anotar o que foi que comeu, pra gente observar o que é que pode estar causando. Eu já identifiquei que se eu comer melancia, tem gente que tem com melancia, desculpa, acaba sentindo dor de cabeça. Então, nesse caso, a gente exclui o consumo e aí dá esses nutrientes que vão melhorar as crises, né? E organizar o intestino justamente para melhor produção de dopamina e serotonina, para que ela tenha menos sensação de dor, né? Que a serotonina, o hormônio do bem-estar, né? Como dizem, se ela estiver regulada, eu tenho menos chance de sentir uma grande percepção de dor, né? Então, a gente regula essa produção justamente para isso. E aí, melhora o intestino e trabalha a questão do estresse crônico e do sono, com certeza a gente vai reduzir as crises e quando tiver, porque pode acontecer, não vai impedir que as crises venham, né? Não é uma cura definitiva, mas se a crise vier, ela não vem tão intensa como ela costumava. Ana, por que é tão difícil manter hábitos alimentares saudáveis, mesmo a gente sabendo que é o certo? É aquela história, né? Do hábito, do costume e daquela programação que a gente já colocou na nossa cabeça, né? Então, se eu já tô acostumada e se eu vou mudar e eu mudo de uma vez, eu gero desconforto. Gerando desconforto, eu gero uma aversão. Por isso que é tão difícil. Por isso que eu acredito que mudar aos pouquinhos é melhor do que mudar tudo de uma vez. Então, aquele pensamento 880 é muito prejudicial nesse processo. Exato. O ideal é que a gente vá aos poucos. Ana, como o excesso de telas, redes sociais e dopamina digital afeta a nossa fome, compulsões e energia? Pronto. Esse excesso de estímulo que a gente estava falando acaba gerando essa busca rápida por dopamina,
que é a dopamina, ela é o do ação e recompensa, Certo. né? Então, se eu faço algo, me dá prazer. Então, Exato. eu quero aquilo mais vezes. E aí, eu brinco dizendo que a dopamina das redes sociais é uma dopamina barata, né? Ela é peba. Ela é mais ou menos. Então, assim, eu vi aquele vídeo, gostei, gerou dopamina. Ele acabou, eu quero mais. Então, eu vou passando. Quando eu vi, já tô horas no celular, vendo... Sem nem sentir. Sem nem perceber, Sem nem né? perceber. Vendo Instagram, TikTok, enfim. E aí, eu confesso que é até uma coisa que eu tenho que me policiar, porque se eu tô, às vezes, sem fazer nada, assim, meu Deus, já fiquei tanto tempo no celular, né? Vou deixar aqui de ladinho. Então, é importante que a gente regule isso, controle, evite o celular assim que acorda, porque porque o que é que acontece também? Se eu acordei, a primeira coisa que eu faço é ficar no celular, é como se eu superestimulasse ali aqueles receptores de dopamina, tanto eu produzo a dopamina, mas ali eles estão, na verdade, saturados. Já recebi dopamina demais, quero mais não. Aí ele parou, não vou mais captar dopamina. Aí fica muito difícil fazer as coisas durante o dia. Eu não vejo mais prazer nas coisas que eu costumava ver. E aí, eu sempre vou estar atrás dessa dopamina barata, né? Exato. Então, acaba que realmente a pessoa perde essa motivação do dia a dia. Então, por isso que é importante a gente controlar as telas, controlar esse tempo, evitar as telas assim que acorda, dá um tempinho ali, né, se estica, dá fazer uma oração, isso. Fechar os olhos e tal, fazer uma... Exato, ver o sol. Ver o sol, Exato. abrir a janela. Lá em casa eu gosto, eu abro as portas, janela, tudo. Minha mulher não gosta, né? Mas eu abro. Eu gosto do escuro, né? Eu gosto do escuro, mas a gente pode ir ali na sala, ver o sol, olhar um pouquinho, não precisa se expor, né? Mas, assim, se puder, 15 minutinhos a palma da mão, que não tem melanina, pra poder absorver e produzir vitamina D, é bom. Tem que ficar assim com a palma da mão. Você pode ficar no sol, né? Mas às vezes a gente não tá com tempo de ficar lá fazendo fotossíntese. Então, assim, tô no caminho pra alguma coisa, tá? Tô aqui esperando, bota minha mãozinha no sol. Muito bem. Ana, a gente está se encaminhando já para o final e eu quero convidá-la logo para um segundo round, viu? Tá ótimo. Porque não deu tempo aqui da minha programação. Mas eu quero uma coisa que está muito em voga, né, em moda. Como você vê a inteligência artificial auxiliando na nutrição nos próximos anos? Eu acredito, assim, que se a gente usar ela de forma ética, né, ela vem muito bem acalhada. É bom a gente ter o auxílio da inteligência artificial aonde lhe cabe, porque ela nunca vai substituir o olhar humano, o cuidado, o raciocínio clínico. A consciência humana, isso, né? O raciocínio clínico ela não vai fazer pelo nutricionista, porque eu já vi gente dizendo assim, eu pedi pro ChatGPT fazer minha dieta. Aí vamos analisar, só que tipo assim, quando a gente olha a dieta, é uma dieta que, amigo, fazemos melhor, né? Não, às vezes não é adequado em carboidrato, em lipídio, para aquela necessidade daquela pessoa, em proteínas. Não, às vezes a quantidade calórica não tá bacana. Então, assim, ele faz, mas ele não vai fazer adequado. E é importante que a gente use ela de forma ética e inteligente. Eu vou utilizar por exemplo, tenho aqui essa informação que eu montei para um paciente. Já fiz isso, eu vou dar um exemplo meu. Montei aqui uma orientação nutricional e quando eu fui ler depois, eu disse, caraca, eu não sei se tá dando para entender o que eu quero. Aí eu fui lá e pedi pro chat organizar as informações que eu dei. E aí ele colocou em tópicos de uma forma que ficou mais fácil pro paciente entender. Didaticamente melhor, né? Exato. Então, assim, meu conteúdo, ele só reorganizou. Ele não me deu outra coisa, não foi ele que falou. Exato. Ou então, às vezes, eu digo assim, fiz um esquema em tópicos, mas eu tô achando que não tá bacana de ver. Chat, bota isso aqui numa tabela. Aí ele bota na tabela. Organiza bem direitinho. Ele organiza para ficar melhor a visualização. Então, facilita, economiza meu tempo. Exatamente. Mas
quem fez o conteúdo fui eu que pensei com o meu olhar nutricional, com o meu conhecimento, eu que fiz para aquele paciente. A inteligência artificial, ela só me deixou... A inteligência é minha, não é artificial. Mas a inteligência artificial, ela só me ajudou a organizar para ficar melhor de ver e compreender. Então, sim, ela pode sim ser útil, mas ela não substitui o profissional. Certo. Aí, mas existem muitos profissionais de nutrição que estão só no digital, ou não? No sentido de atender online? Sim, eu atendo online, por exemplo, né? Tenho pacientes em outros estados. A gente tem um cadastro, né? Que é o e-nutricionista, que com ele ativo eu posso atender em outros estados de forma remota. Ótimo. Sem ter que pagar o conselho do outro estado. Do outro estado, né? Mas, assim, eu posso, sim, atender, né? E às vezes é muito bom. E aí tem as estratégias para fazer a avaliação, né, de forma remota. Uma avaliação nutricional, enfim. Tem vários artifícios. Por exemplo, a inteligência artificial, tem programas que mostra a foto, o paciente bota lá a foto dele, e aí, através da foto, consigo avaliar o percentual de gordura. Isso ajuda muito na avaliação. Então, facilita o meu atendimento virtual. É uma biopedância virtual. Como se fosse. É como se fosse. Exato. Muito bacana, né? Tem esses programas. Então, ajuda muito, facilita na melhor conduta, né? Para eu decidir qual é a melhor conduta para aquele paciente. Né? Então, é muito legal, mas ela não vai sozinha decidir o que é que a pessoa vai comer. Vai comer, não. Ana, uma última questão. Uma mensagem para quem luta contra cansaço, ansiedade e hábitos difíceis. Pronto. É importante, né, para quem está tentando melhorar seus hábitos, que comece devagar, né, aos poucos, trabalhando o manejo do estresse, a melhora do sono, porque assim, como eu disse, 880 não funciona, né, esse pensamento do tudo ou nada só atrapalha. Hoje eu não consegui fazer, então pronto, não vou fazer mais nada. Isso não te ajuda, isso só te atrapalha. Só faz você voltar a casas, né, no seu processo. Então, vá mudando uma coisa, depois outra, para que esse processo ele seja tranquilo, ele seja sustentável para você, né, para o seu estilo de vida, para a sua realidade. E ele vá fazendo aos pouquinhos. E a alimentação, ela é fundamental, porque aquilo que você coloca dentro de você vai fazer diferença, se vai favorecer ou prevenir uma doença. Muito bem. Ana, nós já estamos chegando próximo ao fim, mas antes eu quero dizer que esse globo aí, ele está aqui desde o primeiro episódio. E ele serve para eu me lembrar de alguma viagem, ou viagem que eu já fui, né? E depois até viagem de sonhos, né? Que eu sonho em... Eu sonho ainda conhecer o mundo todo, né? Mas essa viagem de hoje, eu vou te contar uma viagem que eu fiz para fazer uma imersão lá em São Paulo, né? No Fórmula de Lançamento. O Fórmula de Lançamento do Érico Rocha e a experiência transformadora em 2018. Em 2018, eu vivi uma experiência que marcou profundamente minha visão sobre negócios, educação, empreendedorismo e propósito. Eu participei da imersão do Fórmula de Lançamento, criada e popularizada no Brasil por um dos nomes mais influentes do empreendedorismo digital, Érico Rocha. Eu soube também, é uma franquia de um negócio norte-americano, né? A fórmula de lançamento, ou simplesmente FL, é muito mais do que uma metodologia de marketing. Ela é um sistema de pensamento, um conjunto de estratégias e uma filosofia de ação que ajudou e ajuda milhares de empreendedores em todos os estados do Brasil a tirarem do papel e escalarem negócio e encontrarem novos caminhos em suas vidas profissionais. Inspirada em modelos internacionais, a fórmula de lançamento foi tropicalizada, aprimorada e traduzida para a realidade brasileira pelo Érico, que se tornou referência mundial nesse campo.
O propósito da fórmula de lançamento é direto e ambicioso: ensinar pessoas comuns a realizar lançamentos extraordinários, capazes de gerar faturamentos intensos em períodos curtos. Inclusive, muitos nutricionistas se dão bem com fórmula de lançamento. O famoso 6 em 7, 6 dígitos de dinheiro em 7 dias, ou seja, você faturar em 7 dias mais de R$100 mil no digital. Mas o impacto do Fórmula Lançamento vai muito além dos números. Ele devolveu esperança, coragem e ação a uma geração inteira de pequenos empreendedores, prestadores de serviços, profissionais liberais, educadores, artistas, contadores, coaches, consultores e pessoas que sonham em viver da própria expertise. No site oficial do Fórmula de Lançamento, a gente vê um movimento que eventualmente se materializa em eventos ao vivo, encontros festivos, emocionantes, de altíssima energia, muita energia, né? Onde centenas de milhares de pessoas se reúnem para aprender, trocar experiências, gerar networking e sentir na pele a vibração de uma comunidade que acredita no poder do empreendedorismo. E foi justamente isso que vivi naquele ano, em 2018. A edição de 2018, que eu tive o prazer e o privilégio de participar, representou para mim e para muitos uma verdadeira imersão de mentalidade. Foram 2 dias intensos, cheios de conteúdo, histórias reais, estratégias práticas e, sobretudo, uma mensagem poderosa. Empreender transforma. E transforma mesmo. Transforma a forma como você se vê, transforma o jeito de trabalhar, transforma a sua capacidade de criar, inovar e servir, transforma a sua visão de futuro, de liberdade e de impacto no mundo. Embora não exista hoje um arquivo público oficial com a programação detalhada daquele evento, eu trouxe aqui, eu me lembro do meu crachá, eu trouxe o meu crachá para mostrar para você e para os ouvintes da minha estratégia de ir a São Paulo. O Érico Rocha, com sua equipe altamente preparada e treinada, carismática e tecnicamente impecável, conquistou essa fama nacional e internacional justamente por unir 3 elementos raros: técnica, baseada em dados, marketing, psicologia e comportamento; didática, capaz de explicar o complexo de forma simples; e propósito, que conecta negócios com impacto real na vida das pessoas. E é por isso que o Fórmula de Lançamento segue relevante até hoje. Ela moldou carreiras, redesenhou mercados, impulsionou sonhos e colocou o Brasil no mapa da educação empreendedora digital mundial. Eu, como professor, contador, empresário, psicólogo em formação e estudioso do comportamento humano, vi ali algo que transcende negócios. Vi um momento de reencontro de brasileiros com a própria capacidade de errar. E vi pessoas descobrindo que tinham valor, conhecimento e algo precioso para oferecer ao mundo. Vi a celebração do empreendedorismo como força moral, social e emocional. Por tudo isso, trago hoje esse fragmento, né, da minha história aqui no DeLavoCast 024. Depois apliquei muita coisa do Fórmula de Lançamento como professor de marketing e empreendedorismo lá na UFC de Quixadá. Me aposentei o ano passado da UFC de Quixadá e a gente fez muita coisa prática e teórica com nossos alunos lá dos cursos de computação lá em Quixadá. Porque o Fórmula de Lançamento continua vivo, pulsante e atual, né? Continua ajudando jovens, adultos, mães, pais, profissionais liberais, autônomos e até empresas tradicionais a reinventarem sua jornada. E se tem algo que aprendi naquele evento é que o empreendedor que transforma o próprio negócio transforma a própria vida e transforma a sociedade. Este foi o meu Globo de hoje, uma viagem a 2018,
um encontro com Érico Rocha, com a forma do lançamento e, de alguma forma, comigo mesmo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada especial, Ana Carolina. Que alegria ter você aqui, Ana, no nosso DiLavoCast 024. Hoje nós percorremos junto um caminho extraordinário, unindo ciência, sensibilidade e propósito, né? Falamos sobre cérebro, nutrição, emoções, espiritualidade, comportamento humano e o impacto profundo que a alimentação tem na vida das pessoas, no corpo, na mente e na alma. E nada disso seria possível sem a sua presença. Muito obrigado, sua formação sólida, sua experiência clínica, seu amor pelo cuidado humano e essa paixão tão bonita que você tem por transformar vidas através da nutrição e da neurociência. Você trouxe luz, trouxe conhecimento e trouxe esperança para empreendedores, estudantes e profissionais da saúde, educadores, contadores e para todo o público que nos está assistindo. Agora eu quero te convidar a deixar indicações, livros, filmes, documentários, que você quiser, vídeos, conteúdos científicos ou mesmo práticas simples, que você acredita que podem ajudar quem deseja crescer na vida pessoal, emocional, física e profissional. E, claro, compartilhe também suas redes sociais e os canais onde a gente pode te encontrar, como a gente pode, assim, adquirir os seus serviços, né? Aprender com você e continuar essa jornada de autocuidado e autoconhecimento. Pronto. Mas antes que você fale, quero cumprir uma tradição muito especial do nosso programa, a entrega da nossa caneca oficial do DiLavoCast. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? E quero também aqui dar para você, depois eu faço a dedicatória, o nosso livro, o primeiro livro da trilogia O Poder dos Erros, que é Os Erros Não Nos Definem. E o segundo livro é esse, o Legado dos Erros, e o terceiro livro está saindo, que é A Sabedoria dos Erros. Então, com muito carinho para você. Espero que leia, depois me dê um feedback, um depoimento, para eu colocar em novas edições. Né? Pode deixar. Muito obrigado, Ana, pela parceria, pela competência e pela beleza do seu propósito. Agora o microfone é inteiramente seu. Pronto, eu agradeço primeiramente o convite, eu adorei estar aqui. Já estou aceitando o convite do próximo. Não, obrigado. Então, com relação à indicação, assim, de cabeça, eu não vou lembrar agora livros que pode... Na verdade, tem o Nutrição Inclusiva, da uma colega minha de profissão. É cearense, não? Ela é cearense, ela fez faculdade comigo. Eu gosto de autores locais. Nutrição Inclusiva, então tem ali um conteúdo com relação a pacientes com questões de problemas visuais. Tem um capítulo de uma colega também de mestrado, que é a Pabili, que é sobre gordofobia. Então, é muito... Eu achei esse livro fantástico. Então, ele é uma indicação, né, principalmente para os profissionais. E para quem quiser saber mais sobre essa alimentação mais natural, o que é que eu posso comprar? O que é que eu posso incluir na minha alimentação? O que é que eu preciso evitar e não, tipo assim, não excluir, a não ser que tenha realmente um problema, né, uma aversão ou enfim, uma alergia, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele traz essas informações de forma clara, de forma simples. A gente consegue isso aonde? Ele é gratuito. PDF gratuito. Ele é grátis para todos, né? Só botar lá no Google. Guia Alimentar para a População Brasileira, que você vai achar lá fácil o PDF dele. Show de bola. Né? Ele é liberado pelo governo, né? Então, assim, você pode achar lá. Então, lá tem a explicação do contexto alimentar, né? Que a alimentação, ela é importante não só para nutrir o corpo, mas ela nutre a alma também. A alma, né? Mente, Ela é social, a alimentação é social. Então, assim, ela gera prazer. Eu digo que a primeira sensação de prazer do ser humano
é mamar no seio da mãe. Então, ela tá ligada a prazer, ao social. A gente quer fazer uma comemoração, vai ter comida, né? Então, assim... Pronto, até o nome é comemoração. Exato. Então, a gente não chama bebemoração, né? Exato, por um motivo certo, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? Ela é cultural, ela é característica de cada região. Então, é importante a gente respeitar isso. E lá tem a questão do processamento dos alimentos, quais são os in natura, quais são os minimamente, os processados, os ultraprocessados. Então, é um guia, né? Realmente é um guia muito bom. Dicas simples para o dia a dia. Beber água. Né? Como é que eu sei? Andar com a garrafinha. Andar sempre com a garrafinha. Como é que eu sei o tanto de água que eu preciso beber? Você pega o seu peso, multiplica por 35, vai dar a quantidade de ml necessário. Então, assim, a pessoa faz... porque agora eu não sei o cálculo de cabeça, né? Mas uma pessoa com 70 quilos faz por 35, vai dar ali 2, alguma coisa, né? Então, dá 2 litros e alguma coisa, né? Então, é importante que a gente faça esse consumo, né, adequado. Eu não consigo beber água, eu não gosto. Tem estratégias, tem água saborizada, né, que a gente pode utilizar. Vá contando os copinhos, bote um alarme, né. Então, tentar manejar estresse, dormir melhor, evitar as telas antes de dormir, fazer a higiene do sono. E se você não tem ainda um bom hábito alimentar, vá tentando aos poucos. Comece tentando introduzir uma fruta, pedindo para não tirar a salada do sanduíche, né? Então, assim, pequenas estratégias, se todo dia eu fizer um pouquinho, com o tempo eu tenho bastante coisa. Muito bem. Pessoal, cérebro, nutrição e propósito. A ciência que cura, a consciência que transforma. Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um episódio inesquecível do DeLavoCast. Hoje vivemos uma verdadeira aula de humanidade, ciência e propósito. Quero agradecer mais uma vez a nossa convidada, Ana Carolina Sampaio Leonardo, que trouxe não apenas conhecimento técnico, mas uma visão integral do ser humano. Ela nos mostrou que a alimentação é mais do que nutrição, é cuidado, que ciência é mais do que estudo do cérebro e é compreensão da vida, e que o propósito é mais do que uma ideia. É a força que reorganiza, sustenta e transforma. E ela diz também que alimento é diferente de... Nutriente. Né? Muito bem. Ao longo desta conversa, falamos sobre saúde mental, emoções, comportamento, espiritualidade, rotina, tecnologia, inteligência artificial, autocuidado, produtividade e, sobretudo, sobre a responsabilidade de viver de forma mais consciente e saudável, e mais leve também. E a grande mensagem deste episódio é clara: cuidar da mente e do corpo não é um luxo. É a base de tudo o que queremos construir. É a base da vida pessoal, da vida profissional, da vida familiar e também das micro e pequenas empresas que movem este país. Empresas que precisam de líderes saudáveis. Se você é microempreendedor individual, se você é médio empresário, se você é pequeno empresário, não existe empresa se você não tiver saúde. Você precisa de saúde. Não adianta você ganhar tanto dinheiro e deixar a viúva rica aí para curtir. Então, é melhor você se cuidar e o cuidado ele começa na alimentação, não é, Isso. Ana? Eu vou só dizer as minhas redes sociais que ficou faltando. Fala. O Instagram é anacarolsl.nutri, Ana com 2 N's, então ANNA, carolsl.nutri, né? E lá, quem quiser, quem precisar, né, tem o link na bio que vai direto pro contato do WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas ou marcar um atendimento. Show de bola. E a produção do estúdio também vai colocar a mensagem lá, tudo direitinho. A saúde física e mental vem antes dos planos, antes das metas, antes do sonho, porque sem saúde nenhum sonho se realiza. Mas com saúde tudo floresce.
Agradeço aos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que tem um compromisso do desenvolvimento humano e social do Nordeste, a Dilavô Soluções Contábeis, que há mais de 26 anos transforma contabilidade em estratégia, e a Dilavô Editora e Educação, difundindo conhecimento, ética e propósito em todo o Brasil. A vocês, nosso muito obrigado pela parceria e confiança de nos escutar até aqui, de trocar informações. Compartilhe este episódio, por favor, né? E agradeço a quem nos acompanha, que aprende, que reflete, que compartilha e que cresce com cada episódio. O Dilavô Cast existe porque você existe. E é por isso que seguimos firme na missão de levar o conhecimento, clareza, ética e esperança para o Brasil. Que este episódio inspire você a olhar para si mesmo com mais cuidado, a rever seus hábitos e inclusive seus maus hábitos, os meus também eu vou rever, a respeitar seus limites e principalmente a nutrir seu corpo, sua mente e sua alma com o que realmente importa. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus projetos. Nos encontramos no próximo episódio. E eu sou o João Dilavô e este foi o Dilavô Cast 024. Até breve e lembre-se, viva com propósito, cuide-se com amor e avance com coragem. Dilavô Cast. Dilavô Cast.